Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma leitura do livro de Telos, o segundo livro. E hoje eu gostaria de convidar alguém para fazer o ancoramento. Você, Eli, se você quiser. Eu vim bem movimentada hoje. Eu gostaria que alguém fizesse um ancoramento, por favor. É que o trabalho é coletivo. Alguém quer fazer? Então vamos neste momento sentir essa frequência. Essa frequência possa estar equilibrando, né? Equilibrando o nosso mental, equilibrando o nosso emocional, equilibrando o nosso físico. Eu sei que pode estar passando vários pensamentos agora na sua mente. Essas 24 horas que vivemos agora são bem intensas, né? Muitas informações, muitos acontecimentos. Então, que possamos deixar esses pensamentos irem e que possamos nos concentrar no nosso coração. Que possamos nos concentrar na batida do nosso coração agora. Que esse chakra cardíaco possa se expandir. Que possamos respirar. E em cada respiração, sentir esse chakra, que é puro amor, que é puro movimento. E nos relembra Deus nos dizendo o quanto somos amados em cada batida. E possamos nos deixar inundar agora pelo amor. Pelo amor às vezes esquecido por nós mesmos, pelos outros. O amor que nos gerou, o amor que nos criou. Possamos deixar esse amor ter vida agora. E nos relembrarmos de quem nós somos. Ancoramos neste momento, selando todo o nosso campo energético, para que possamos estar num lugar seguro. Ancoramos a chama violeta, limpando todas as lembranças daquilo que estamos prontos para deixar ir, limpando algumas amarguras que pode estar em nosso campo. E nos permitamos agora inspirar essa chama violeta, levando esse equilíbrio para todas as nossas células. Ancoramos também o escudo do nosso querido Metatron. Agradecemos a toda a egrégora aqui formada. Agradecemos a cada mestre que se encontra aqui, a cada mestre que vai ouvir essa leitura depois no YouTube. Agradecemos o carinho e a abertura. E assim é. Então, daremos início, Telos 2, capítulo 5.
Os efeitos das drogas recreativas no desenvolvimento espiritual. Um diálogo com a dama. Exemplo: maconha e outros narcóticos. Os mesmos princípios se aplicam em grande parte a todas as outras dependências, como álcool e tabaco. A Aurélia pergunta para a dama: a dama, existe uma consciência grupal ligada ao uso e à dependência de substâncias como a maconha ou drogas recreativas como ferramentas espirituais? Por favor, descreva o efeito que essas substâncias têm sobre seus usuários. A dama responde: gostaria de falar primeiro sobre o uso geral de drogas recreativas. Um pouco de história para começar, se você quiser. Quando essas plantas sagradas originalmente surgiram da criação, elas tinham um maravilhoso propósito de elevar a energia e a consciência. Há muito tempo, quando se iniciou o seu uso, as plantas que alteram a consciência auxiliaram as pessoas a abrirem a percepção para suas qualidades divinas, para a sua divina presença e para o Criador. Essas plantas também foram usadas para melhorar as habilidades telepáticas, bem como os dons da clareaudiência, clarividência, psicometria e outras habilidades espirituais semelhantes. Essas aberturas espirituais conectavam as pessoas mais diretamente ao reino angélico, aos espíritos da natureza, ao reino animal e aos seres do outro lado do véu. A elevação das energias proporcionada pelo uso das plantas sagradas também facilitou as viagens interdimensionais. Estes foram os principais propósitos dessas substâncias herbais, a fim de criar caminhos espirituais. E assim se passou no início da criação, antes da queda da consciência, que ocorreu durante a quarta era de ouro. As plantas sagradas originais auxiliaram a evolução espiritual da humanidade no início da vida neste planeta, e por milhões de anos até a quarta era de ouro. Durante este longo período de evolução da Terra, as pessoas ocasionalmente extraíam as energias dessas plantas com muita reverência, sacralidade e intenção. Ingeriam uma pequena porção de uma folha, em geral diretamente das plantas vivas, de acordo com a experiência desejada. Havia uma variedade dessas plantas, cada uma oferecendo seu próprio e específico presente espiritual. Em nenhum momento as plantas foram mal utilizadas e não se experimentava dependência pelo seu uso. As crianças recebiam uma completa compreensão sobre o seu uso desde cedo, e os propósitos deste uso sempre foram honrados. As plantas sagradas vibravam em uma frequência de quinta dimensão e além. As pessoas não fumavam para inalar essas substâncias através dos pulmões, como é feito hoje. As plantas equivalentes existentes atualmente não têm nenhuma relação com essas plantas originais. Dependendo da espécie, uma porção específica da folha era necessária e consumida para atingir os resultados desejados. As pessoas se aproximavam das plantas com muita reverência, pedindo permissão aos devas das plantas para se beneficiarem dos atributos que cada uma trazia. Essas plantas cresciam abundantemente em muitos lugares, e quase todas as casas tinham um local sagrado e reservado no jardim para o crescimento de uma pequena quantidade de algumas espécies. Eram consideradas alimentos para a alma e tão importantes quanto os alimentos para o corpo. As plantas sagradas ofereciam uma vibração muito alta. Quando ingeridas, compartilhavam atributos de sua vibração que elevavam o corpo e abriam a consciência
para a compreensão e experiências superiores. A chamada erva que essa geração fuma ou usa hoje, com a esperança de conectar-se com aspectos mais elevados de si mesma ou experimentar outras realidades dimensionais, não é, de modo algum, a mesma usada originalmente para fins espirituais. As plantas originais já não existem em sua realidade de terceira dimensão, embora várias espécies tenham sido preservadas no interior da Terra. Para entender o que aconteceu com este dom que a humanidade usou livremente durante tanto tempo, é necessário voltar na história para o início da Era das Trevas, quando as pessoas consistentemente entregaram seu poder para vibrações mais baixas do que a sua própria presença divina. Uma a uma, as civilizações deste planeta gradualmente esqueceram o seu estado original de unidade com o divino e se abriram para as energias manipuladoras e controladoras das sombras. Os seres encarnados, praticantes das artes sombrias, os quais adquiriram grande conhecimento sobre outras esferas da existência antes de chegarem à Terra, tornaram-se os magos negros dos tempos antigos. Eles foram os que primeiro alteraram geneticamente as plantas sagradas em suas raízes. Ao fazê-lo, exerceram progressivamente maior controle sobre as pessoas, pela diminuição de seus poderes e percepções espirituais. Isso se passou durante um longo tempo. A taxa de vibração das plantas originais foi gradualmente destruída ou grandemente reduzida. As plantas hoje disponíveis para uso recreativo carregam uma vibração alterada negativamente, e isso está muito longe das plantas originais. Adultos e jovens deste planeta estão dependentes de substâncias que levam seus usuários para os níveis inferiores do plano astral. Nos reinos astrais inferiores, o usuário é capturado e vinculado por entidades astrais que precisam de sua energia para sobreviver. Estas são as principais causas do vício. Aqueles que se entregam a essas substâncias criam continuamente essas energias distorcidas no corpo emocional e nos outros corpos sutis. Essas entidades astrais existem com uma consciência própria. Elas são reais e vivem em uma consciência de baixa energia, tornando-se cada vez mais agressivas na tentativa de obter o controle sobre o usuário. Ao longo do tempo e com o uso contínuo de substâncias, as entidades crescem em número e em poder no campo energético de seus hospedeiros. Essas entidades de baixa vibração têm pouca luz e energia própria, que precisam se ligar aos seres humanos predispostos, produzindo anseios em seus corpos emocionais para sobreviver. Os anseios são as raízes fundamentais da dependência. São criados por entidades do plano astral, que sugam a luz e energia dos usuários sempre que podem, a fim de assegurarem a sua própria sobrevivência. Alguns podem dizer que suas dependências também são seus remédios. Porém, não é bem compreendido como são formados os muitos tipos e níveis de dependências. Se o compreendessem, poucos de vocês consumiriam substâncias aditivas, nem mesmo os simples cigarros e bebidas alcoólicas que se encontram no comércio. O que restou hoje é um punhado de plantas de baixa vibração, que alteram a consciência. Em vez de elevar a consciência das pessoas para os reinos da luz em viagens multidimensionais, as qualidades negativas das plantas existentes levam seus usuários para as baixas vibrações do plano astral, onde a luz é fraca e a consciência distorcida. Os magos negros
brilhantemente alteraram as vibrações das plantas originais, com o objetivo de criar um efeito de ruptura na alma e uma maior separação da fonte. Os usuários de drogas recreativas são, em sua maioria, pessoas que percebem, consciente ou inconscientemente, que perderam a conexão com seu eu superior. Eles estão buscando uma forma de união, no nível emocional, com uma parte mais elevada deles mesmos. As dependências surgem desse desejo natural da alma, o qual nunca será realizado pelo engajamento nesse tipo de atividade. Os usuários de drogas continuam a inalar ou ingerir cada vez mais substâncias que alteram a consciência, em uma tentativa desesperada de se reconectarem com uma parte deles mesmos que poderia preencher a profunda carência e o vazio interior. O uso de drogas ilustra uma tentativa de encontrar externamente a conexão e o amor que só podem ser encontrados no interior do eu, através do amor do eu que pulsa em seu coração. Quando alguém depende de uma substância de baixa vibração para criar um estado alterado ou se reconectar com o divino, o resultado é apenas uma maior ilusão e auto-engano. Você entende isso? As ervas que são cultivadas e as substâncias químicas produzidas hoje para o propósito de alterar a mente são totalmente antinaturais para a alma, o corpo físico, a mente e o corpo emocional. Essas substâncias criam distorções nesses corpos, e isso pode levar muito tempo para corrigir, até mesmo várias vidas. O estado genético original das plantas sagradas era o amor, a inocência e a pureza. Porém, as entidades que se nutrem de drogas formam uma imensa consciência coletiva destrutiva para o tecido da vida e da consciência em si mesma. Não há quase nenhum lugar onde você possa ir que esteja livre da vibração dessas entidades. Essa é a outra trama dos irmãos sombrios, cuja agenda é parar ou diminuir a evolução de toda essa geração. Você encontra grandes grupos de entidade à espera de suas presas predispostas, agrupadas em áreas onde as pessoas se reúnem para inalar ou partilhar essas substâncias. Se você pudesse observar a partir de nossa perspectiva, saberia sem dúvida que qualquer pessoa que se entregue a tais drogas atrai legiões dessas entidades. Eles agarram e torturam emocionalmente o seu hospedeiro para incitar um maior consumo. São como vampiros famintos, competindo pelo seu remédio. A dependência procede menos da planta em si e mais das entidades que se ligam aos usuários dessas substâncias. Essa é a principal causa do tormento do vício. Aurélia pergunta: como são essas entidades? A dama responde: vou descrevê-las para você. As entidades parecem uma fumaça espessa, com um formato semelhante a uma serpente, entre 2 e 6 metros de comprimento. Elas crescem à medida que a energia envolve todos os vários corpos dos consumidores de entorpecentes, físico, emocional, mental e espiritual. O corpo emocional é o principal afetado, pois as entidades astrais, incorporando essa vibração, imprimem um anseio constante por mais e mais drogas. Na maior parte do tempo, a dependência leva a alterações de personalidade e danos ao caráter. A alma se torna cada vez mais desconectada do propósito de sua encarnação e do seu eu real. Aqueles que passam a vida nesse estado alterado podem ter que enfrentar várias encarnações a mais para retornar ao estado em que encarnaram antes do uso das drogas.
eles quase certamente sofrerão um retrocesso em sua evolução pessoal. Alguns racionalizam dizendo que o seu alto estado, induzido pela droga, é realmente a porta para o desenvolvimento espiritual. Porém, afirmamos que eles estão vivendo uma grande ilusão. A Aurélia faz outra pergunta. Você pode ser mais específico sobre como cada um dos nossos 4 corpos, emocional, físico, mental e espiritual, bem como o campo áurico, são afetados pelo uso de drogas? A dama responde: de seus 4 corpos, o mais afetado é o emocional. As entidades atraem as pessoas para o vício, criando uma sensação de fome ou anseio pela substância viciante, principalmente no corpo emocional e no plexo solar. Está bem documentado que aqueles que usam essas substâncias retardam o crescimento e amadurecimento de seus corpos emocionais. Em geral, eles podem permanecer bastante desequilibrados ou emocionalmente imaturos por muitos anos, ou mesmo pelo restante de sua encarnação. Quando você vê homens e mulheres em seus 30 ou 40 anos, com a maturidade de um jovem de 15 ou 20, sabe que há algo que atrofiou o crescimento de seus corpos emocionais. O amadurecimento do corpo emocional geralmente é interrompido na idade em que se começa a ingerir essas substâncias. Muitas vezes você ouve alguém dizer que fulano tem 43 anos, mas com uma maturidade de 16, por exemplo. Você compreende o que quer dizer? Essa imaturidade emocional gera deficiências na construção do caráter do usuário de drogas. Em vez de desenvolver as qualidades de sua divindade, a dependência faz com que muitos recorram a todos os tipos de manipulação, traição e outros modos distorcidos de conseguir dinheiro para obter mais uma dose. Aos que matarão ou recorrerão à prostituição para obter os fundos para sustentar seu vício. A dependência de drogas frequentemente destrói ou diminui as qualidades da alma, e os objetivos da encarnação não serão atingidos. Todo mundo tem certo desejo de evoluir e tornar-se o ser divino que verdadeiramente é. Esta é a sua real natureza, o seu direito de nascimento. Aqueles que usam drogas ou substâncias viciantes similares estão buscando fora deles mesmos aquilo que só pode ser encontrado na profundidade da alma. O abuso de drogas demonstra falta de vontade de atravessar os canais normais de aprendizagem e as lições diárias da vida que auxiliam alguém a evoluir. Verdadeiramente, não há atalhos externos para a iluminação. Está tudo dentro de você. À medida que a vibração no planeta aumenta, a juventude do mundo e os usuários de drogas recreativas terão de fazer uma séria escolha e compromisso para com a sua vida, sua evolução e os propósitos pré-determinados de sua encarnação. Em breve, serão confrontados com a escolha entre despertar espiritualmente e sair das drogas, ou possivelmente deixar sua encarnação atual e passar o tempo no plano astral em companhia das energias destrutivas com as quais flertaram. Basicamente, em algum momento, esta é a escolha que todos terão de fazer, se desejarem se juntar à onda de ascensão e se reunirem com os seus divinos eus. Agora ele vai explicar no corpo mental. Quer falar, meu amor? Tá forte. Tá muito forte a energia, né? Porque eu tô sentindo não só essa questão, né, das folhas, né, da maconha, entre
Até a ayahuasca eles mostraram para mim, mas o trigo, a televisão, né, a internet, tá vindo de todos os lados essa questão, onde nós denominamos droga, né? Porque muitas coisas que nós acessamos hoje, inclusive os nossos filhos, estão relacionados a esse meio vibratório que traz a distração, né, que traz a falsa sensação de que nós estamos bem, a falsa sensação de que nós estamos indo para um bom caminho ou estamos fazendo algo que realmente nos deixa confortável, né? O oculto, né? Esses lados que nós falamos de lado sombrio, ele é bem astuto, ele traz uma falsa beleza, uma falsa luz, né? Porque, na verdade, ele quer ser sustentado de alguma forma. Ele quer anestesiar mesmo, para que a gente não precise acordar para o nosso presente, né? Para o nosso coração. Ele quer ainda sustentar essas memórias. E como sustentar as memórias? Congelar, anestesiar a nossa mente dentro desses aspectos que traz, né, uma droga, uma obsessão por televisão, uma obsessão por... E eles falam aqui até uma obsessão em todos esses documentários e informações também, sim, que falam sobre espiritualidade. Eu sei que muitos ainda vão se incomodar com essas coisas que eu estou falando aqui agora, mas é para a gente vigiar mesmo, vamos nos vigiar. O que congela a nossa mente que não deixa a gente fluir no nosso aspecto verdadeiro do coração, no nosso presente momento? Vamos observar tudo que nós estamos acessando e os nossos filhos também. Porque essas drogas não são só relacionadas ao alcoolismo, entre outros, que nós sabemos claramente aqui que realmente é um grande anestésico para a dor, né? Lembrando que as nossas dores, elas são as nossas memórias, que estão interligadas à nossa mente, que está interligado ao automatismo da vida que a gente leva. Quantos de vocês já se pegaram no automatismo hoje? Eu mesma já me peguei no automatismo e foi difícil sair dele, mesmo com a consciência. Para vocês verem como o trabalho ele ainda é extenso. Mas não é desanimador. Eu falo isso só para a gente se atentar cada vez mais e se apegar cada vez mais no exercício do presente momento. Quando eu falo trigo, quantos de nós sabemos que o trigo de hoje modificado faz tão mal para o nosso corpo? Mas a saciedade de comer um pão, de tomar uma cerveja, de comer um macarrão, que não é nutritivo para o nosso corpo, que faz mal para o nosso corpo, e mesmo assim a gente está introduzindo esse alimento para dentro de nós. Entre os outros males que ele causa, isso é só um exemplo do nosso cotidiano. Porque hoje mesmo na minha mesa tinha trigo. O exercício
ele é mais profundo, né? Ele é mais profundo para o nosso dia a dia. E não vamos querer mudar essa informação falando, nós somos humanos, a gente tem que viver, né? Vamos respeitar esse processo, realmente, vamos respeitar o nosso processo, mas quando a gente fala vamos respeitar o nosso processo, não é sentar e ficar vivendo essa comodidade do que nos faz mal, mas é introduzir a clareza, a lucidez para o nosso presente momento aqui na nossa consciência lúcida, para o nosso corpo, para as nossas vidas, para as nossas experiências, observar essas memórias que sim, tem dor, tem densidade vibracional, e aqui na consciência lúcida introduzir a soltura delas. É essa a grande sabedoria. Não é esquecer as memórias, porque elas fazem parte da nossa dualidade, mas é introduzir a lucidez e viver com a sabedoria mediante essas memórias. É não viver mais de dor, mas e sim de sabedoria. E quando nós introduzimos estas drogas, eles congelam, simplesmente congelam a nossa percepção do que é real e do que é verdadeiro. Pode prosseguir, minha irmã. Os efeitos no corpo mental. No corpo mental, o uso de drogas afeta o caráter e o nível de integridade. As razões para viver são muito distorcidas. Em vez de se viver para o desenvolvimento e a integração dos propósitos nobres, frequentemente a vida se torna uma obsessiva corrida por dinheiro, para comprar mais e mais dessas substâncias. A mente do usuário se torna embotada e confusa nesse tipo de consciência. Geneticamente, o uso de drogas muitas vezes pode criar repercussões para a descendência por 2 ou 3 gerações, as quais podem se manifestar como variadas fragilidades físicas, emocionais ou mentais. As crianças nascidas nessas famílias herdando tais problemas podem ser almas que estão escolhendo resolver o karma inacabado de seus próprios vícios de uma encarnação passada. No corpo físico. No nível físico, as drogas ou qualquer outra dependência rebaixam todas as vibrações do corpo. Há aqueles que são geneticamente muito fortes e não parecem ser afetados fisicamente. Para muitos, o cérebro e o corpo emocional são os mais afetados. No entanto, é preciso estar ciente de que a pessoa que se entrega às drogas recreativas por um longo tempo e que não cumpre seu contato atual de vida, provavelmente perderá o privilégio de um corpo forte e saudável em sua próxima encarnação. E todos vocês sabem o quanto isso pode ser doloroso e angustiante. Você não pode, conscientemente ou descuidadamente, abusar de seu corpo em uma encarnação e ter o privilégio de, na próxima, receber novamente um corpo forte e saudável. A lei divina estipula que se você receber um corpo forte e saudável e abusar dele, o karma retornará em sua próxima vida. É por isso que vocês têm filhos nascidos com todos os tipos de problema de saúde. Você pode se perguntar, por que isso? O que eles fizeram para merecer isso? Bem, do ponto de vista humano, você não tem condições de avaliar, porque não conhece toda a história. Mesmo que você olhasse os registros astrológicos ou acásticos, a consciência humana só pode perceber uma pequena porção do quadro completo. Em geral, as pessoas presas a dependências tendem a não alimentar seus corpos, o que é necessário para permanecer em equilíbrio e vitalidade.
Esses desequilíbrios corporais não são propícios para motivar os dependentes a mudarem seus caminhos. Eles estão mal nutridos, para dizer o mínimo. Não alimentar o corpo correta e regularmente é parte da síndrome de negação e ódio a si mesmo dos que estão envolvidos em vícios. Isso significa que eles não se valorizam como seres divinos e também não valorizam a oportunidade dessa vida. O corpo precisa ser reabastecido várias vezes ao dia, com alimentos naturais e nutritivos, que carregam a maior força vital possível. As dietas de má qualidade, com alimentos completamente desprovidos de nutrientes, têm sido a principal dieta da grande maioria dos usuários de drogas. Os efeitos no corpo etérico. No nível etérico, as drogas derrubam muitos dos invólucros protetores da alma, conhecido como corpos sutis. Uma pessoa que se entregou a uma vida de uso constante de maconha, LSD ou outras drogas necessitará de 3 a 5 vidas, talvez mais, para retornar ao equilíbrio. As dependências podem causar enormes danos aos corpos etéricos. Do ponto de vista físico, nunca é óbvio o quanto os corpos não visíveis foram prejudicados. Não estamos falando de alguém que simplesmente experimentou drogas algumas vezes e não continuou. Isso não vai prejudicá-lo profundamente. Estamos falando de um uso regular durante um longo tempo. Muitos de vocês usaram drogas por 5 a 10 anos ou mais. Neste momento, o seu Pai Celestial ofereceu a graça divina para toda a humanidade, e ainda há tempo para que todos possam deixar de lado as dependências e comecem uma limpeza espiritual, emocional e física. Pela graça divina, todos podem receber uma grande cura. No entanto, se a alma deixar essa encarnação antes que a cura se dê, muitos poderão levar este dano para a próxima, sem a plena consciência do porquê dos problemas que vieram a se manifestar em seus corpos físicos. A Aurélia pergunta: como o campo áurico é afetado? A dama responde: de nossa perspectiva, quando olhamos para uma pessoa que é filha do amor, luz e inocência, o campo áurico apresenta uma bela emanação de todas as cores do amor, dos 7 raios do arco-íris e uma luz dourada. Há uma irradiação em diferentes intensidades de tom, e o campo áurico mostra belos padrões geométricos de cores de alta vibração. Isto é assim porque as magníficas cores de Deus têm suas contrapartes no espectro completo do arco-íris. Quando você olha para o campo áurico de um usuário de maconha ou outras drogas, vê muitos padrões distorcidos de um tom vermelho raivoso e de tons verdes perversos, contrários à harmonia e ao amor. Há também uma grande quantidade de manchas pretas e pardas, salpicadas ao redor da aura. E, frequentemente, o belo padrão áurico geométrico original não pode mais ser visto. Há uma tonalidade turva, pois as cores estão muito distorcidas. Você também veria agrupamento de entidades como serpentes espiraladas de fumaça envolvendo-se em torno de cada parte do corpo. O plexo solar e o coração ficam congestionados com essas entidades e sua energia de baixa frequência. O corpo etérico e o campo áurico dos usuários de drogas não são uma visão bonita. Se pudéssemos mostrar aos usuários o seu campo áurico em relação ao que descrevemos acima, ficariam chocados e poderiam parar o consumo de drogas no mesmo momento. Eu quero fazer a pergunta para vocês. Esse capítulo é bem longo. Se vocês querem continuar, se a gente divide ele, o que vocês acham? Eu preciso parar. Não é, né?
Uhum. Muito forte, tá muito forte a transmutação de tudo isso. Uhum. Isso não é ruim, isso não é pesar, não é dramático, tá, gente? Mas é porque tá forte, isso é bom, né? Porque a gente faz uma leitura energética, a gente não faz uma leitura daqui dessa holografia que a gente está fazendo, né? Que a gente está acostumado, habituado a viver. É energética. Então, a gente acaba trabalhando nessa questão energética do outro lado. E realmente está muito forte, porque ele está trabalhando não só a nós, os nossos fractais passados também, né? Porque eu vou repetir, não é só em relação ao álcool, a cocaína, a maconha, entre outros, né? Mas é em relação a várias questões. E eu vejo que isso acaba atingindo até os nossos descendentes, os nossos pequenos. Então, está sendo feita uma introdução de amor muito grande nesses aspectos, tá? A minha família, por exemplo, na minha linhagem tem, né? Então, tá. Vamos observar nessa pausa até sexta-feira, vamos visualizar a chama verde, tá? O mestre Larion está conosco, né? Vamos, até coloquei no grupo aqui agora há pouco, tá? Uma sugestão aí de chama verde. E vamos trazer, introduzir essa soltura, né? Dessa anestesia emocional, dessa anestesia para essas dores. E vamos trazer essa lucidez para todas essas memórias. Sabe, aquela lucidez aonde a nossa ancestralidade, ou até mesmo nós, da minha parte, eu vivi isso aqui nessa vida, a questão do quase fome, né, da rejeição e tudo mais, introduzir aqui uma clareza, o do porquê que eu passei por tudo aquilo, né, que tudo foi apenas um exercício vibratório, 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 para estar introduzindo aqui hoje, nessas memórias, o meu presente momento aqui do agora, quem eu sou, do eu sou, eu sou, eu sou a abundância, eu sou a alegria, eu sou a felicidade, eu sou a libertação, eu sou a liberdade. E eu desapego de todas essas dores. Então, nós não precisamos mais dessas anestesias. E trazendo só mais uma consciência aqui para nós também, né, que hoje o nosso portal ele está bem mais amplo, ele está gigantesco. Então, algumas coisas que a gente lê aqui no livro, por mais que ele seja vivo, ele também foi escrito há um tempo atrás. Então, hoje as nossas possibilidades de integração, de cura, de lucidez, de compreensão, ela está escancarada, né? É isso. Eu recebi uma informação sobre a frequência do álcool. Foi final do ano passado. Não só sobre o álcool, como a frequência do açúcar, do glúten, do leite animal, que é a lactose, né? E a frequência do álcool é da não aceitação. Quando a gente sente dificuldade de se aceitar e, em consequência, também aceitar o outro. Nessa não aceitação de si também leva para a dificuldade de aceitar o externo, né? Em vários níveis. E que tem ressonância. O álcool ela tem essa frequência dessa não aceitação. E inconscientemente surge uma necessidade de anestesiar ou de tirar o filtro, né, dessa frequência de autocrítica, de não aceitação, né, de um modo geral. Nossa, faz muito sentido. E me veio essa informação ano passado, a do açúcar, do medo.
frequência de medo, né? Aproveitando, colocando um pouquinho, porque o alimento, tá como, né, Tati falou, aí o glúten, que é o trigo, no caso, o glúten em específico, a frequência do vitimismo, traz para a frequência de vitimização. Enquanto maior a ingestão e mais frequente a ingestão desse glúten no dia a dia, ele desce né, a frequência para vitimização. Aí nós temos o leite, que é a carência afetiva, o leite animal, né? Que é a lactase, a lactose, ela tem uma frequência de carência emocional, afetiva materna, mas não só materna, como afetiva em todas as relações. Né? E me veio assim, em específico desses, tem essa frequência do açúcar, a frequência é bem baixa, a frequência de medo que traz pro medo, e quanto maior a ingestão de açúcar, maior mantém o campo ali, uma frequência de medo que pode levar a uma preocupação ou uma ansiedade, né? Então, do medo você desencadeia várias emoções. E teve a do chocolate também, que a do chocolate é uma mistura de açúcar com leite animal, que é uma carência, mas uma carência conjugal, é aquela relação conjugal, da relação amorosa de casal. Então, tem uma carência nesse sentido. Nossa, é interessante, Gi. Depois, se não for te dar muito trabalho, coloca para nós direitinho lá no grupo. Eu achei muito Tá. interessante essa sua leitura. Muito, muito interessante. É, Começou a vir para mim, eu ia dormir durante a noite e eu acordava já vindo, eu sonhei isso, esse alimento é essa frequência, e cada dia era uma informação de um alimento com essa baixa frequência. maravilhoso. E faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Uhum. Quando eu recebi essa energia aqui que estava falando com vocês, né? Era a energia da chama verde, né? Mestre Hilarion estava falando dentro de mim, né? E essa energia queria falar também sobre esses outros alimentos, sobre o açúcar e tal, e o que fiquei, né, limitando para a gente continuar. E você veio e colocou, é isso aí. Mas muito bacana essa contribuição, se você puder depois especificar para nós, Uhum. tá? É uma excelente Sim. contribuição, muito obrigada. Assim, os mentores sempre pedem para eu falar desse assunto, porque as pessoas confundem prazer com, acha que é um prazer, mas na verdade é uma dependência também, é uma necessidade que tem um certo nível de dependência aí. Então, às vezes as pessoas confundem essa necessidade com o prazer e colocam como prioridade ou algo que não pode faltar, mas na verdade está prejudicando. E eu vou te falar uma outra coisa, que está acontecendo comigo, né? Eu nunca tive problema com trigo, né? Com açúcar, essas coisas. Só que eu sou teimosa, porque eu amo pão, eu sou a Maria Pão da vida, né? E o meu corpo, ele está totalmente inflamado. Eu vou ter que realmente agora, o corpo tá falando, né? Chega de glúten, chega de trigo, chega de leite animal também. Eu fiz uma consulta, fiz uns exames e eu vou ter que fazer tratamento mesmo para poder desinflamar o meu corpo, né? Eu sei que eu posso comandar isso no meu corpo também, né? Tá regenerando, mas eu devo esse carinho para ele, né? E eu realmente não vou comer mais, não, já tem um tempinho aqui que eu não tô comendo mais pão, leite, acabou. Eu também. Tem um tempo. É isso. Uhum. Mas é isso, então, gente. Li, muito obrigada. A transmutação foi bem forte aqui, tá saindo
não meleca, né, fluido do nariz, eu vou começar a vir com algodão. Então vamos dar uma pausa, porque realmente está forte, tá? É isso, meus amores. Olha, gratidão. Eu vejo vocês na sexta.